Olá amigos, aqui é Francisco Pontes do canal Log News, hoje no formato um pouco diferente para fazermos alguns comentários sobre o momento do transporte rodoviário de carga, né? E vamos utilizar como base nesse momento as informações que estão no portal da NTC e o evento hoje do CETCESP que falou sobre tarifas no setor de transporte rodoviário de carga, né? Isso é uma coisa importante nesse momento, né, que estamos num boom de carga, né, em algumas empresas, não em todas, mas que reflete já um reaquecimento da economia. Embora algumas notícias que nós vamos ver aqui ponderam para isso e deveremos ter cuidado com relação a como é que vai ser o comportamento do mercado e o nosso setor de transporte rodoviário de carga, né? Então, dentro da nossa missão aqui, os comentários sempre no intuito de ver se conseguir mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga, né? E faz parte desse nosso trabalho, desse acompanhamento, né? Está sempre estudando, vendo o cenário, vendo informações que possam ponderar e ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões de acordo com o cenário apontado. Então, aqui no site do CETCESP, né? Vou virar aqui, as principais notícias que temos hoje, né? Nós temos o mercado do transporte rodoviário de carga no primeiro semestre. Foi feito um resumo pelo Lauro Valdívia, né, que fez um estudo, e está bacana esse artigo dele, eu vou já comentar. O governo mantém a projeção de queda do PIB de 4,7, ou seja, 4,7 de queda de PIB, é uma coisa impactante. Então, imaginar que caiu o PIB 4,7 deve cair de movimentação de mercadorias no Brasil e fora do Brasil, ou que transita pelo Brasil. Então, uns setores mais, outros menos. O outro ponto, de respeito, quando disse aqui do estado do Ceará, que é a mudança da base de cálculo do ICMS para o transporte intermunicipal, que é uma redução, vai ser pela base líquida agora, que vai pagar em torno de 5% de ICMS para quem tem 90% das suas operações no estado do Ceará. O outro, de respeito aos transportes, tem medo do aumento de carga tributária em cima das mudanças que o governo está propondo. Uma delas é voltar a onerar a folha, né? Isso está no trabalho que o CETCESP também apontou, onde onerar a folha deverá gerar uma perda de resultado de algumas exportadoras. O CETCESP diz em torno de 1,5, eu considero que tem que chegar até perto de 2, algumas empresas um pouco mais, dependendo tamanho do quadro e do poste da empresa, tem uma variação aí. O outro, a Braspress, né, com a referência de mercado, faz renovação parcial da frota no Rio de Janeiro. E outra notícia aqui de respeito à CNT, que diz que o ritmo de demissões reduziu no setor de transporte, que isso é uma coisa boa e importante para o setor. Então a NTC faz uma coleta mais completa e viu que há uma redução desse nível. Na notícia principal que nós temos aqui, que diz respeito ao cenário, né, vamos dar uma lida aqui, para poder compreender melhor, nós temos alguns fatos que diz respeito ao comportamento das transportadoras, né, ou seja, houve uma parte dessas transportadoras, 11% conseguiu reajuste de frete, ou seja, de 100%, 11% só conseguiu reajuste de frete, e um percentual abaixo do que era necessário, né? O índice de ajuste médio de 5,9% e 2,5% da carga, 3,5% para lotação, 2,5% para fracionado, ou seja, muito pouco, né? E 36% disseram que concederam desconto no frete, ou seja, nós estávamos já com o custo apertado, mesmo assim foi dado desconto. É uma coisa impressionante esse nosso mercado, né? Ou seja, as empresas estão tão debilitadas que acabam cedendo além da conta por uma necessidade de caixa, né? Que hoje, o mais importante hoje é você manter seu caixa bem alinhado para poder passar por esse momento econômico brasileiro, essa crise, né? E embaixo aqui, o que nós temos aqui é que o frete está baixo, né? Ou seja, a maioria das empresas não está conseguindo recolher todos os impostos por conta dessa oscilação, e algumas empresas realmente utilizam a Receita Federal como
com o banco, ou seja, deixa recolher e depois negocia lá, porque você não pagar o banco, ou você não girar o teu dinheiro para de fornecedor e cliente, você parar a empresa, não pagar o governo, ainda não para a empresa no Brasil. Né? Então isso é um fato. Então a NTC fez hoje um dia muito bom de notícia no site do portal da NTC, né, que é a nossa fonte aqui. O outro que nós vamos ver é exatamente o trabalho do SECCESP, né, onde a Ana Carolina é presidente, o Taiguara é o presidente do Conselho Geral, né, e o Lauro fez um trabalho que eu considero dessa vez essa oitava conferência SECCESP online de frete de tarifas e o impacto da pandemia. Ficou muito bom, assisti todo, foi muito bem exposto e estava com as colocações bastante pontuais e vamos ponderar alguns fatos dele aqui, né. O comportamento durante a pandemia, 16 de março a 2 de agosto, né? Total de consultas, 7.236 informações, fracionado 3.281, 45%, e lotação 55%, 3.900, ou seja, é uma base interessante de informação, muito, muito boa. O período da pandemia mostra uma queda, né? Uma queda de 45% aqui em abril, e depois uma recuperação de 51%, mas ainda tem uma perda de 22%, ou seja, na média. Mas nós temos algumas empresas acima. Então, mas na média há ainda uma queda que tem que ser recuperada com o mercado como um todo. Né? Não pode considerar só aquelas empresas que estão deslanchando porque estavam mais preparadas do que outras. Né? Aí o impacto por estado, o transporte internacional foi o que sofreu mais, né? E por estado, o estado de Pernambuco, com 54%, foi o maior volume pelas informações coletadas via a NTC em conjunto ali com o 77, foi o que mais sofreu. No estado do Ceará, 26,4%. Né? E São Paulo, que é a principal base para qualquer transportadora, 41,1%. Ou seja, é um impacto muito grande no movimento das empresas. Né? E aí, esse sobe-vale de receitas e despesas, né, e custos faz com que você tenha alguns problemas de caixa para administrar. Então, quem apresentou foi o Lauro Valdívia. Tá? Olha, Jorge. O impacto por segmento, ou seja, o setor de shopping, 58,2%, ou seja, aquelas empresas que eram predominantemente trabalhavam em shopping, então 58% da empresa, quem trabalha para shopping, caiu proporcionalmente a sua receita. Né? Depois vem as lojas diversas de rua, 47%, setor locais e distribuidor de 35%. Né? E tem também aqui a indústria automotiva, 58%. Então é uma queda muito brusca na economia. Então é uma coisa realmente, a gente passar por isso é uma condição interessante, ou seja, muita competência do brasileiro em segurar uma economia com esse tipo de estabilidade, e o mundo todo sofreu, mas o Brasil é uma coisa interessante, mas um pouco diferente, né? Então, no período da pandemia, você tem aqui a oscilação da carga, a queda, até setembro agora você tem, ou seja, está começando a recuperar, né? Mas o período da pandemia, a queda de volume, 38,7% no fracionado e 38,3% na carga lotação. Né? E agora tem um fato interessante, que as indústrias não estão, nem todas as indústrias estão produzindo como estavam produzindo antes da pandemia. Isso é uma outra situação, que eu estive visitando algumas empresas essa semana e dizem que não está conseguindo comprar tudo que quer. Né? Que é uma coisa preocupante, mas menos ruim, porque tem alguém querendo comprar e não tem para vender. A abrangência do impacto, né? Ou seja, 91%, 94%, 93%, ou seja, 85% das empresas foram afetadas negativamente, na média, mas aqui tem um impacto grande aqui no meio, ou seja, realmente todo mundo sofreu, a maioria, né? O impacto por tamanho de empresa, ou seja, as empresas com até 100 milhões, teve para 45%, e as acima de 10 milhões, acredito ser por mês, 26%, ou seja, tem uma variação pelo porte da empresa, não é uma coisa linear, como também a recuperação também não é linear, né, que é uma coisa que tem as suas proporções. Né, essa é uma pesquisa feita pelo mercado, primeiro semestre, pela equipe do Lauro Valdívia lá da SECCESP em conjunto com a NTC. Né.
Os custos, né? Então, a variação de custo, 2,57 e 3,50 nos últimos 12 meses, ou seja, o preço já estava defasado e mesmo assim tivemos oscilações de custo para maior. E aí você viu que algumas empresas tiveram reduções de preço. Então é importante observar isso, né? Ou seja, não deveria ter redução, sim algum reajuste ou no mínimo ficar no mesmo patamar. Mas aí o desespero por caixa faz com que as empresas tentem fazer um exercício além da conta. O outro ponto, o mercado rodoviário no primeiro semestre, né? Ou seja, 68% diz que piorou em 2019, né? Ou seja, piorou em relação a 2019. E aí é sempre essa história de estar sempre pior que 2019, né? Ou seja, é uma situação, é um setor muito fragilizado, que precisa realmente de uma reestruturação no modo de trabalhar, né? E isso é que eu chamo dessa mudança da mentalidade, mindset, que algumas empresas já estão mudando e algumas ainda estão esperando cair do céu alguma solução. O lucro, né, ou seja, a carga fracionada, cresceu, o estado diminuiu, ou seja, o que diminuiu é sempre a parte maior do lucro. Os componentes tarifários, foi falado sobre os componentes, né? Ou seja, o frete é quem cobra, ou seja, nos componentes, o frete valor, que diz respeito ao frete valor, ao GRI, generalidade, quem cobra e quem não cobra. E aí você tem gente dando descontos, né? No frete, no reajuste do valor do frete no primeiro semestre, a gente deu descontos, né? E sem reajuste, ou seja, aqui você tem uma soma de mais de 90% não reajustou. E até deu desconto na lotação. No fracionado, 22% só deu reajuste. Ou seja, o resto do mercado não reajustou. E reajustou quem tem força e presença e qualidade do mercado, aqueles que têm o mindset da gestão diferenciado e estrutura que pode comportar, conversar com o cliente no nível mais adequado, né? A defasagem do frete, né? Tem o transporte rodoviário de carga 3,6 aqui, fracionado 6,3, a lotação 16,8. Então, há sempre uma defasagem em relação aos custos. O frete de valor, quem cobra, 39%, não cobra, 61%. Você tem empresa trabalhando ainda de forma inadequada. O GRIS, 69% não cobra GRIS, né? E 15% desconhece o que é GRIS, como é que a pessoa trabalha no setor, que tem todos os seus componentes que estão aqui nesse livro. Todo mundo recebe esses manuais que são 78 páginas explicando. Isso é feito, divulgado, e mesmo a pessoa, o empresário do setor, não utiliza como informação, diz que desconhece. A cubagem, ou seja, tem gente que não está praticando a cubagem adequada, que normalmente é 300 quilos, ou não cobra, né? E aí não se entende que gente que está 20, 30 anos no mercado ainda continuar com o mesmo comportamento. Isso é daqueles que precisam mudar o mindset. Você se conseguir utilizar a estrutura do setor para mudar esse mindset seria melhor, mas não há ainda uma força presente, um conjunto que cria essa força para ajudar o setor como um todo, porque não tem na retaguarda um interesse corporativo. Aí uma outra questão política, né? Aí a cubagem, explicando como é a cubagem, é uma coisa simples, né? E aí fala sobre os fretes. Vai receber a fatura de 73%, 12% de faturas atrasadas, e o prazo médio de recebimento 38 dias. Ou seja, o prazo médio foi esticado e algumas empresas conseguiram agora botar um mecanismo que era só utilizado em supermercados, que diz respeito a alongar teu prazo e apresentar uma financeira para te antecipar dinheiro. E aí ele acaba ganhando um desconto ou uma remuneração numa outra atividade que não é. Então várias empresas estão fazendo isso agora. É um comportamento, o mercado vai se ajustando a isso e ver como é que se comporta. De toda forma, normalmente é um custo menor do que está apresentado pelos bancos, né? E aí você tem um resumo, as defasagens, 60%, 69,56%, ou seja,
não cobram, né? Não cobra frete valor, não cobra grid, não cobra cubagem, prazo médio 38%, frete de atração 33%, comprometendo 12,9% da receita da empresa. Ou seja, são informações negativas e as pessoas não acordam. Tributos em atraso. A situação do tributo em atraso. 46,7% de tributos em atraso. Ou seja, a Receita Federal com certeza vai ter que fazer algum refis, né? Já tem conseguido alguns prazos maiores, mas é um fator que preocupa, porque a pessoa deixou de ir a um banco e muitos até foram ao banco e mesmo assim não pagaram seus impostos. E aí o resumo da situação atual, que fala tudo aquilo que já foi falado, né? O recebe grisa, que a situação sempre são números preocupantes. O futuro do frete, piorar 32%, 32,2%, melhorar 20%, estável 47%, ou seja, são 80% dizendo que a coisa não muda entre piorar e estável, ou seja, o estável já é coisa ruim, né? Então a fonte de referência é a NTC, né? Tem a política aí fala sobre a política de piso nacional, onde as pessoas já não estão mais apoiando tanto, né? Ou seja, 33% está apoiando, 29% indiferente e desprejudica 37%, ou seja, só 33% está apoiando a política de frete. A minha opinião sobre a política de frete é o seguinte: não importa o que venha de regra, em todas as regras que tiver no setor de transporte ou qualquer outro setor, importante é que tenha uma regra. Tendo uma regra e um jogo estabelecido, se joga o jogo. O que não pode é ficar vai, não vai, indeciso, para, não para, o que é que acontece? Essa estabilidade é que é ruim para qualquer negócio, né? E só o Brasil para ter esse tipo de coisa. Então o importante é que tenha uma regra. Nem apoio, nem sou contra. Mas se tiver uma regra, o mercado acaba se adaptando. Como aconteceu e várias empresas começaram a criar o seu braço logístico para não ficar dependente desse frete de volta mais caro e operar suas cargas, né? E alguns adquiriram frota ou terceirizaram frotas com custo ajustado às suas operações. Então, o que tem que ter são regras estabelecidas e aí o jogo é jogado. Não tem o que fazer diferente, tá? As referências são o DECOP, né? O pessoal tem uma boa base de número, né? E aí o impacto na oneração da folha, 20% sobre o INSS, que vai pagar, a oneração está dando 1,5% sobre a receita. O impacto sobre o resultado da empresa, normalmente, ele não botou aqui, botou 20%, pelos números que eu acompanho, e acompanhei de pelo menos 4 empresas, é de entre 1,5% e 3% do resultado da empresa. Então, uma empresa que tem um resultado de 5%, perder numa pancada, numa mudança de regra, 2% é muita coisa, né? Uma empresa normalmente que tem um quadro normal, faturando aí uns 12 bilhões, ele tem uma redução na sua estrutura de custo ele bota para dentro do caixa de 200 mil por mês, tranquilo. E esse dinheiro o governo quer pegar de volta. E esse dinheiro capitalizou várias empresas. Isso é uma mudança de jogo. Estava prevista, mas nós temos uma situação de pandemia que, se tirar, então aí piora mais ainda. Aí sim, nós vamos ter um quadro dramático no setor, né? E aí, aqui são todos os patrocinadores, né? O fato é, meus amigos, que o setor, como foi dito até da apresentação, o Taiguara falou, a mudança do mindset, ou seja, a linguagem está pegando, que é uma coisa boa. E essa apresentação foi uma das melhores apresentações que eu vi do CETCESP, bem presencial, online. Ou seja, o pessoal está se esmerando em melhorar o trabalho que o Taiguara está fazendo lá no CETCESP. E o interessante seria que o setor como um todo se juntasse de forma corporativa e começasse a fazer um trabalho de alinhamento de conceito no Brasil todo. Ou seja, usar a estrutura sindical, usar a estrutura do CETSENAT para pegar tudo isso que está escrito aqui e bater até fixar. Porque aí, se todos adotassem o mesmo comportamento,
né, o setor como um todo ia melhorar. Sem, né, não precisava combinar nada, bastava que todos tivessem a mesma prática de gestão. E o mercado que compra o frete ou a logística ia se ajustar a essas condições. O problema é que o setor de transporte, a maioria um pouco desunido, nos eventos são todos muito bem educados, se relacionam bem, mas conceitualmente não se entendem. E aí você só expõe. E aí, o poder que a estrutura tem, como a CNT, a NTC e Logística, o 77 e os outros sindicatos e as federações poderiam exatamente usar esse poder para esclarecer. Jorge, você consegue lá na NTC, liga para lá, eu acho que eles conseguem te mandar, se tu pagar o correio, alguma coisa assim, ou nos eventos quando eles fazem. Então, há um alinhamento, havendo um alinhamento de conceito, todo o setor vai ganhar. E aí, quem não alinhar, vai continuar se prejudicando, não é mais um problema, mas o que há é uma estrutura, uma negação de tomar uma decisão de fazer esse alinhamento. Ou seja, você só coloca no evento e poderia ter feito uma programação com essas bandeiras conceituais de todo o Brasil. E aí, uma coordenação da NTC que está juntando todo mundo e aí fazer eventos e com programações e prestação de conta desses eventos com apoio de toda essa estrutura e do pessoal, treinar esse pessoal todo. E aí sim, nós teríamos um outro conceito de setor, ou seja, uma mudança realmente no mindset do setor. Tá? Isso é uma coisa que seria muito bem vista, né? Ou seja, um trabalho que normalmente é feito lá no 77, mas a NTC com toda a sua força faz alguma coisa, mas não consegue multiplicar na estrutura sindical que está embaixo ali, sempre se apoiando como informação. E aí, a maioria dos sindicatos tem recursos em caixa que dá para fazer esse trabalho. Então, e aí daria uma bela contribuição para o setor e ia ficar realmente aí as empresas de transporte que conseguirem passar por essa crise, mais uma crise brasileira, nós teríamos um outro setor com muito mais respeito fora do setor, que é o setor que qualquer aperto na economia sofre mais do que todo mundo. Tá certo? Aqui, o professor Francisco Pontes, né, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga nacional, comentando as notícias do momento do transporte. Obrigado.